Meus caros amigos e amigas, eu, Jorge Soruco, na companhia de Ricardo Bueno e Paulo Trindade, estamos voltando neste sábado, 30 de abril, para mais um Clube FTA, Futebol, Trago e Assados. Neste programa, de número 13, seguiremos tratando de assuntos importantes do futebol, sempre harmonizando com conteúdo sobre bebidas e assados, que dão um toque especial no seu dia. Sempre lembrando, os programas do Clube FTA vão ao ar primeiro na Coletiva Rádio, aos sábados, às 11 da manhã, e depois os episódios ficam disponíveis no Spotify, onde sempre temos algum conteúdo adicional. Convidamos todos para curtirem nosso perfil, @ClubeFTA nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Nosso site já está no forno e em breve estará no ar, trazendo mais informações e conteúdos diferenciados. Destacamos ainda que nosso programa segue os protocolos de saúde referentes à Covid. Por isso, convidamos todos a seguirem tomando todas as precauções possíveis. Meus caros, o Clube FTA vem mostrando ao longo destas últimas semanas que é um podcast diferente. Com uma pegada de programa de rádio, queremos mais do que ouvintes, buscamos conquistar amigos que participem conosco desta caminhada. É por isso que sempre dizemos, sintam-se em casa, puxem uma cadeira ou coloquem os fones de ouvido e vamos começar a conversa. Porque o Clube FTA, Futebol, Trago e Assados, o mundo da bola com outro sabor, já está no ar. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Ao chegarmos à edição 13 do Clube FTA, hoje vamos conversar com Hernani Campelo, conhecido por muitos como Montanha. Aos 52 anos, é um dos mais experientes jornalistas do Rádio Gaúcho, com passagens pelas redações da Guaíba e do Grupo Bandeirantes. Iniciou sua trajetória na FM Rádio Cultura e depois foi um dos expoentes da sempre lembrada Ipanema FM, apresentando um programa de surf. Atualmente é narrador da Rádio Colorada do Internacional. Lembramos que, após as gravações, brindamos com os nossos convidados degustando os deliciosos espumantes Sopra Santé e por isso deixamos nosso caloroso abraço ao Hermano Varasquim, que está à frente dos vinhos e espumantes Sopra. Encomendas pelo WhatsApp 5499 629 4712 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br. Mestre Bueno, não me esconda nada. O que teremos de bebidas e assados no programa 13? Não escondo, meu caro, porque eu esconderia. Nosso papo hoje sobre os assados está quentíssimo, no sentido literal do termo. Nós vamos conversar com o Márcio Ávila, do Bistrô Pelotense, um lugar espetacular, meu querido amigo Soruco, em que tudo lá dentro passa ou pela churrasqueira ou pelo forno a lenha. E nas bebidas, quem está voltando ao nosso programa é o Thales Ferreira, do Bar do Espartano, que vai nos explicar qual é, afinal de contas, a função do macerador no preparo de drinks. Uma delícia, como sempre, meu velho. Muito interessante. Vamos aguardar este momento sagrado das bebidas e dos assados. Fica o convite, desde já, para ouvirem os programas anteriores, nos quais assuntos relevantes já foram abordados. Assim como hoje receberemos um jornalista de Skol. No episódio 006, tivemos a Débora de Oliveira falando sobre sua trajetória profissional. O programa, exemplo de todos os demais, está disponível no Spotify. Basta procurar por Clube FTA, programa #006, Mulheres no Jornalismo Esportivo. Ô, Soruco? Vai lá. Jornalista de Skol, agora tu avisou, hein? Ah, muito bom. Você está ouvindo Clube FTA. Pois bem, Bueno, vamos começar esse bate-papo com o nosso convidado do dia. Dá uma apresentada nele pra nós, hein? Soruco, se tu me permitires, antes de apresentar o nosso convidado, eu vou rolar um áudio que a gente recebeu aqui um pouquinho antes de começar o programa, pode ser? Pombo Correio. Me permite? Chegou aqui via sinal de fumaça aqui por essas tecnologias. Vamos rodar aqui, vamos ver se o Campelo vai gostar. Fala, Campelito! Júlia Bueno por aqui. Tô muito feliz em ter sido convidada pelo FTA para te enviar essa mensagem. Eu só posso dizer que eu sinto uma honra e uma gratidão enorme por ter sido tua pupila nas épocas ali de internacional e de estágio. Tu é um grande amigo, uma grande pessoa, uma figura que eu guardo comigo sempre, invariavelmente sempre,
por tudo que tu me ensinou, por todas as palhaçadas que a gente fazia, por todos os conselhos que tu me deu. Eu só tenho a te dizer muito obrigada por isso, de coração, sabe que o sentimento é verdadeiro. E gostaria de te parabenizar também por essa participação aí no FTA, que com certeza vai render muito papo bom. Um beijo grande, te amo, tô morrendo de saudade e bom programa. Hernani de Lorenzo Campelo. Começamos bem, né, meu amigo? Ah, mas isso não estava programado. E agora? Isso não estava programado, hein? E agora, o que tu me diz dessa mensagem dessa jovem? Pô, Bueno, primeiramente, obrigado, Bueno, obrigado, Soruco. Uma honra estar aqui. Muito legal poder falar da nossa contribuição, da nossa história, da nossa trajetória. Fico muito feliz mesmo em estar aqui. E aí vocês derrubam o cara na largada, né? Isso não estava combinado. Esse é o nosso objetivo. A Júlia é um amor de menino, um talento nato, tem uma carreira brilhante pela frente e vai voar longe, tenho certeza disso. Que assim seja e com a tua contribuição, que ela gosta muito de ti, a Júlia é uma pessoa muito verdadeira e ela sempre falou muito bem de ti, então que as tuas palavras se tornem realidade, que nós possamos acompanhar essa garotinha voando. Mas nós estamos aqui para falar da tua trajetória e eu queria começar batendo um papo contigo sobre um aspecto que eu acho que a maioria das pessoas não deve saber, meu querido. Eu não sabia. Quando tu eras criança, tu tinha um problema com a voz ou com a pronúncia? Pô, o cara de rádio largou quando criança, tu tinha... Como é que era isso aí? Me conta. Eu tive um nascimento complicado e aí do nascimento eu tive alguns problemas, problema respiratório que eu tenho até hoje, a asma, e tive problemas de coordenação motora. Isso afetou a minha fala, eu comecei a falar bastante tarde, falava tudo errado, tinha dislalia e tal. E aí no jardim de infância, no final do jardim de infância, a professora disse que eu podia ir, estava apto para ir para o primeiro ano primário, no Colégio Cirandinha da prefeitura. E aí fui pro primário, mas com uma indicação para ter um acompanhamento especial no contraturno. E na época, o colégio público, o Colégio Uruguai, ali no Parcão, fazia o primeiro ano e fazia um reforço psicomotor numa escola estadual, que nos 2 primeiros anos foi no Colégio Montserrat, no terceiro ano foi no Colégio Antão de Farias, lá na Bom Jesus. A minha mãe levava, eu me emociono falar disso, porque se eu virei radialista, muito eu devo, né, à minha mãe, que não era para eu ter sido radialista, talvez, mas enfim, é uma história de superação e eu devo muito a ela, porque eu não falava, tinha dificuldade de falar, ela, o meu pai, a minha família, a base de tudo. E aí eu fiz os 3 primeiros anos do colégio estadual e devo isso ao ensino público gratuito de qualidade, em que Porto Alegre era dividido por regiões e tinham reforços em várias áreas, como nessa área da psicomotricidade. Eu tive esse atendimento por uma escola pública, não lembro se era 1 ou 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, acho que eram 2 vezes por semana. E aí eu até, alguns exercícios eu lembro, né? E era tudo voltado para coordenação, questão de equilíbrio, questão de fala, questão de respiração. Não era só a voz, era uma coisa mais ampla. Era uma coisa motora, né? Motor, eu tinha uma descoordenação motora muito forte, especialmente no lado esquerdo do corpo. E aí foi superando. Eu lembro de começar a amarrar, coisas básicas, assim, amarrar o sapato com 8, 9 anos, era o meu irmão que amarrava meu tênis. Eu lembro de, sei lá, talvez só na 4ª série eu fui começar a conseguir amarrar o cadarço, ou na 3ª, mas no primeiro e no segundo com certeza não. Então eu tive muitas dificuldades motoras. E além de problemas de saúde, especialmente questões respiratórias. Eu sou alérgico, tenho problema de asma desde pequeno e tal. Na época não tinha os Aerolim da vida, então sim. Era um problema realmente. Hoje é uma questão bem contornável e tal. Então foi uma história de superação. E já largou tendo que... Ninguém poderia imaginar que viraria radialista, né? Sim. Jornalista, e especialmente radialista. Mas tu tinhas desde pequeno essa atração pelo microfone? Cara, eu sempre fui muito assim, fanático por futebol e por rádio. Uhum. Então eu lembro de pequenininho ouvindo rádio, ouvia rádios o dia inteiro. E aí tem histórias da família. O meu irmão que dormia comigo no quarto, que
tem 11 meses mais do que eu, o Álvaro, reclamava que eu não desligava o rádio de noite. A minha irmã reclamava que eu passava as tardes, ela querendo estudar e eu narrando futebol de botão ou com bolinha de gude. Eu fazia um jogo imaginário com os dedos e ficava narrando as tardes inteiras. Eu lembro que uma vez tem uma história famosa da família. Papagaio. Depois que tu começou a falar, é como tu disseste numa entrevista na PUC, não parou mais. Não parei mais, né? E aí eu lembro, tem uma história clássica lá em casa da minha irmã reclamando pra minha mãe que não é possível, tem que fazer alguma coisa com esse guri, porque ele passa as tardes narrando e ela queria estudar pro vestibular. Né? Mas deu certo, ela passou no vestibular e eu não estava brincando. Estava treinando. Claro, eu era um visionário. Fazendo um aquecimento. Então, cara, é uma história muito louca, né? E pra concluir essa maluquice toda, aí quando eu comecei, entrei no jornalismo, sempre quis fazer isso, é a minha paixão desde sempre. Eu caí num estágio de rádio logo que eu entrei na faculdade. E eu achava que eu não podia falar no microfone, porque a minha voz, na época, ainda tinha aquela história do radialista ter o vozeirão e tal. Aquela coisa impostada. E a minha voz não é bonita, mas hoje em dia tu não precisa ter voz bonita, tu tem que saber te comunicar, te expressar. Isso é o mais importante. Passar a mensagem. E aí a minha primeira entrevista que foi pro ar, pra resumir a história, eu comecei eu era auxiliar de produção na FM Cultura, a emissora da TVE, e foi na época da eleição de 1989. Aí tinha que gravar, nós estávamos ali na produção e eu agendei uma entrevista com o então reitor da Unicamp, Paulo Renato Souza, que depois veio a ser ministro da Educação por 8 anos. E na hora da entrevista, a locutora, a jornalista, não estava na sala. E eu fiquei apavorado. E agora, o que eu faço? E aí fui na diretora, e a diretora da rádio disse, entra lá na cabine e grava. Eu disse, cara, mas eu não sei fazer isso. Vai lá e grava que depois a gente edita. Tá bem. Aí eu fui lá, gravei a entrevista foi na íntegra no ar. Que maravilha. Foi a minha primeira participação no microfone. Aí foi o teu batismo de sangue, batismo de fogo e na fogueira uma história louca, que a gente resolve. Trás, né? Que tinha tudo para dar errado e não deu. Uma outra questão aqui. Os teus irmãos, todo mundo foi para a área da engenharia, é isso? Como é que é Porque esse teu irmão, que tem 11 meses mais do que tu, é um que tu cumprimentou outro dia que ganhou um prêmio? Não, Porque o que ganhou o prêmio é o teu clone. Tu é mais bonito que ele, mas é igual, o cara é igual a ti. Como é que é? É daquela melhorada, assim. Esse é o Nelson, ex-conselheiro do Inter, Nelson. O de 11 meses mais do que eu é o Álvaro. Tem 2 engenheiros, tem arquiteto, tem administrador e tal. E aí tem o jornalista. E o último que resolveu revolucionar a família. Vamos para a área das humanas. Vamos nos comunicar com esse povo. Não que os outros também não sejam mas sejam é mais claro, as áreas exatas, né? De números. Perfeito. Mas tu, em 89 ainda tinha essa coisa da voz impostada. Já estava mudando, né? Já estava mudando, né? Ainda que legal. Bem. Fechou o nosso primeiro bloco, Sorucão? Vamos fazer o primeiro intervalo e já voltamos para seguir nesse bate-papo com Montanha. Não falamos do apelido Montanha. Fica para o nosso próximo bloco. Para o retorno, tá bom? Já voltamos. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Hora de falar de trago. Amigos e amigas do Clube FTA, hoje na nossa dica de bebidas, nós vamos recuperar um pequeno trecho da entrevista que a gente fez com o Thales Ferreira, que é o cara dos drinks lá no Bar do Espartano Floripa. O Thales, na ocasião, foi super detalhista em relação a todos os tipos de equipamentos que são usados para preparar os drinks, né? E ele vai nos dar hoje a gente vai recuperar aqui, que não tivemos oportunidade naquela ocasião, as dicas sobre o macerador. Conta para nós aí, o Thales, qual é a do macerador, meu querido? O macerador de madeira, de maneira geral, ele não tem aqueles dentes, né? Ele não é tão pontiagudo. Certo. Então, isso favorece bastante nessa hora de extrair o que tu precisa da mistura sem extrair demais, né? O velho e bom, aquele de madeirinha da caipira é top, ainda tá na moda, digamos assim, ele tá up. Exatamente, é um dos materiais mais indicados, né? O contra dele é que para uma operação de bar grande, como a rotatividade é muito grande,
esse material tem que estar seco e tem que estar esterilizado e pronto para uso novamente em breve, né? Sim, e a madeira absorve muito, o molhado também não vai secar tão rápido, enquanto se for um alumínio ou qualquer coisa metálica é mais rápido o processo, né? Exatamente, né? Até por isso que o inox, de maneira geral, ele é bem utilizado, bem explorado nesses materiais de uso para bar, né? Porque mas aí tem que ter aquela manha de não ir muito fundo para ele não triturar demais ali. A palavra é macerar, mas assim, no popular é para não esmigalhar muito a fruta ou alguma outra especiaria, alguma coisa que esteja usando ali, né? Exato, é aquele famoso vai, mas não vai muito. Vai, mas não vai muito, mas vai pelas beiradas, vai com calma. Exatamente, né? Se usa também em alguns macedeiros de plástico, né? Uhum. Por ele ter também essa vantagem de ser mais rápido para secar, enfim, tu tá sempre utilizando esse mesmo material, né? Enfim, e também ele vai em lavar louça, é fácil de esterilizar e utilizar. É isso aí, meus amigos e amigas. Como vocês podem perceber, tudo nessa vida tem os seus segredinhos, as suas técnicas, né? A forma de a gente utilizar melhor as tecnologias que estão à nossa disposição. A propósito, oportunamente, nós vamos voltar aí ao nosso bate-papo com o Thales, em que ele vai contar alguns detalhes sobre a colher chamada bailarina, que é utilizada para os drinks. Aparentemente é uma coisa simples, mas tem também as suas peculiaridades e as suas sutilezas. Beleza? Voltamos ao nosso papo principal, então, do Clube FTA. Futebol, trago e assados, o mundo da bola com outro sabor. Siga no Twitter, @ClubeFTA. Siga no Twitter, @ClubeFTA. Você está ouvindo Clube FTA. Pois bem, Bueno, estamos de volta para o segundo bloco desta conversa com o Hernani Campelo, o famoso Montanha da Rádio Guaíba. Montanha da Rádio Guaíba? Não, porque eu saiba, o Montanha vem bem antes. Eu quero falar já da Rádio Colorado, mas o Hernani, vamos voltar no Montanha. Como é que é esse negócio? É lá do Rosário? Da época do colégio? Como é que é isso? Na real, surgiu, mas morreu no Rosário, mas voltou à tona quando eu fui para Ipanema FM. A minha carreira começa pelo surf. Esporte que eu tenho um carinho tremendo, no Jornal Vertical, que era um jornal especializado em surf e skate aqui em Porto Alegre, que era o veículo herdeiro da Costa Sul, uma revista revolucionária no surf gaúcho, e o pessoal que fazia e estava precisando de gente, aquelas coisas de relação, eu acabei indo lá procurar eles e comecei a trabalhar no jornal em maio de 89, estava no terceiro mês da faculdade. E daí, o jornal era um sucesso tremendo em Porto Alegre, no ramo e tal. Aí dali eu acabei sendo convidado para ir trabalhar na Ipanema FM. Inicialmente é uma história parecida, né? Eu cheguei na Ipanema em 14 de outubro de 1990, como produtor do Surf About, que era apresentado, que tinha um apresentador, e o apresentador em dezembro, 2 meses depois, disse que ia de férias pra Califórnia, surfar e voltaria. E o cara nunca mais voltou. E eu fiquei fazendo o programa 1 mês, 2 meses. Aí no final do terceiro mês eu cheguei pro grande Newton Fernando Taia, que era o diretor da rádio. Era o Newton que tava de diretor? Tá aí, Newton. E aí fui contratado, né, em abril de 91. E tu manjava de surf? Cara, Tu surfa? Não surfo, né, na época. Tive prancha, surfava e tal, assim, muito mal e tal. Mas eu sou de uma geração que o surf era muito forte em Porto Alegre, né. Então eu acompanhava toda. E aí tem também a história da minha loucura por jornal, por papel, por jornal, revista. Eu colecionava revista, coleciono até hoje. Tenho milhares de revistas guardadas e tal. Então eu tinha a coleção completa da Costa Sul, lia Fluir, eu acompanhava, né? Perfeito. E dentro daquela linha, para ser comentarista de futebol, não precisa jogar. Claro. Mas tem que conhecer o esporte, né? E eu conheço o surf, conhecia bastante na época, acompanhava muito. E aí fui trabalhar e virei apresentador do Surf About, a gente fazia o Boletim das Ondas, aí eu introduzi com a parceria da rádio o Esportes Radicais, que era um boletim de várias modalidades novas, né, que estavam crescendo naquela época na Ipanema. Eu fui parar, um pouco depois, trabalhei na revista Hardcore, que era a revista top do surf brasileiro, concorria com a Fluir era do Grupo Abril, e a Hardcore era uma revista independente em São Paulo.
E tu pegou a época master da Ipanema. Eu trabalhei lá na Bandeirantes. A Bandeirantes FM foi meu primeiro emprego, em agosto de 88. Com o Camarão. Né? Com o Camarão. E depois fui demitido pelo Camarão em março do ano seguinte, quando eu participei de uma greve geral. Então eu conheci o pessoal da Ipanema lá, a Mary, a Nara Sarmento. Tu chegou um pouquinho depois, né? Eu trabalhava com a Suza, tu te formou, tu acabou de... Já tinha sido demitido então, quando ele entrou. Exatamente. Não, tu sabe que a minha carreira no rádio quase aconteceu. E a do Hernani aconteceu. Eu fazia os programas do Rota 99, que era um programa apresentado pelo Rui. Te lembra do Rui, que tinha um vozeirão? O cara era um baita apresentador. E teve uma manhã, eu chegava de manhã, chegava às 6 da manhã. E aí o Rui não apareceu. Eu digo, graças a Deus, é hoje que eu vou apresentar o Rota 99, patrocínio Elevadores Sur. E não sei mais qual era o outro. Pô, chegou o Rui. Acabou a minha carreira no rádio. A minha carreira no rádio só foi recomeçar agora, né? Contigo, que me convidou para esse podcast. Tá, mas vamos voltar lá para Ipanema. Tu também participou lá na Ipanema com a nossa saudosa Mary Mesari, que nos deixou muitíssimo cedo, e com a Kátia Suman do Folharada. Não me lembro bem do Folharada. O que era o Folharada? Folharada era... O Folharada, ele fez muito sucesso na TV Bandeirantes em 1998, com o Eduardo Santos e a galera. E saiu do ar, não lembro exatamente porquê. E nessa época eu trabalhava em Criciúma. Eu fui em 95 para Criciúma. Trabalhei lá na Rádio Eldorado, na Rádio Difusora, no Jornal Estado de Florianópolis, fazia sucursal, e no Jornal da Manhã. E tu não tinha te formado ainda, né? Eu me formei lá. Um dos motivos lá, que me levou para Criciúma foi que na época a rádio, além de um salário que era melhor do que eu recebia em Porto Alegre, e ainda pagava a faculdade. A Guaíba, no caso? No caso, eu estava no Departamento de Jornalismo da Guaíba como produtor. E a Guaíba deu uma mão pra custear a tua... Não, aí lá. A Rádio Eldorado. Devo a minha daí a Eldorado de Criciúma. Tá. Pô, que legal. E aí fiz o resto da faculdade em Tubarão, na Unisul, me formei, fiquei lá quase 5 anos. Aí em 99, que eu queria voltar, aí a Kátia me convida para voltar para Porto Alegre para trabalhar na Ipanema. E o Paulo Mesquita, falecido recentemente, querido Mesquitinha, era o diretor de esportes da Band AM. Aí eu voltei para fazer os dois, porque lá em Criciúma que eu comecei efetivamente a fazer o que eu queria, repórter esportivo de campo de futebol. Aí tanto que eu saí da Ipanema no meu primeiro ciclo, completou em 94, porque eu queria fazer futebol, queria fazer rádio AM. Naquela época o rádio era dividido, né? Música no FM, esporte e jornalismo no AM. E eu queria fazer o esporte, jornalismo, futebol e tal. E aí fui parar em Criciúma. Aí na volta, eu volto graças a Kátia, que me convida para voltar para Ipanema, e o Paulo Mesquita para voltar para Bandeirantes. Aí teve um combo, eu vim para as duas. E aí nessa volta, além de reassumir o Surf About e o Boletim das Ondas, a gente fazia o Folharada. Aí no rádio, porque ele já não existia mais na TV. Na TV. Aí no rádio era um debate de 1 hora, da umas 2, eu acho, talvez do meio-dia 1, mas acho que era da umas 2, que participavam. Olha os craques, né, que estavam do meu lado. Kátia, a Mary, a Nara, o Vitor Hugo e o Eduardo Santos. O alemão Vitor Hugo, depois virou conselheiro colorado também. Seguinte, cara, né? Que loucura. Tu ficava ali... fantástico. Tudo gente... craque mesmo de bola, né? Impressionante. Eu tive muita sorte com muita gente boa que passou no meu caminho, assim, que eu passei no caminho deles e que eu aprendi muito. Muitos mestres, muito. Na Guaíba, na Ipanema, lá em Criciúma tem algumas referências importantes de pessoas muito profissionais que trabalhavam lá na época. Mas então, o Montanha, tu ia falar do Montanha, daí voltou? Aí o Montanha é o seguinte, o Montanha era um apelido no Rosário, que não vingou muito, e apelido mais numas daquelas que hoje chamam de bullying, né? Bullying, eu não dava bola pra isso, eu sempre fui acostumado com tudo que eu passei desde pequeno. Pois é. Tá errado, é uma barbaridade o que fazem, mas eu na época não dava bola pra isso. Então me chamavam de Montanha pegando no pé pelo tamanho. Mas não vingou o apelido. Aí quando eu chego no Vertical... Os guris, alguns eram da época do Rosário. Aí voltou e começaram a me chamar de Montanha. E quando eu fui para Ipanema, eu fui como Montanha. E na história de Montanha tem uma passagem maravilhosa. Quando eu tive algumas participações na Rádio Guaíba, assim como freelance, em 92, em 93, em 94, alguns meses como funcionário. Aí quando eu volto para Guaíba em 2000... que daí eu fiz um ciclo de 15 anos na Rádio Guaíba, o Dr. Carlos Ribeiro, que era um dos donos da rádio, no dia do acerto, o REC me levou lá, o Montanha chegou, tudo certo. Aí o Dr. Carlos disse o seguinte pra mim:
tudo certo, Montanha? Eu digo, não, tudo certo, pô, só tenho a agradecer. Tá, então tem um detalhe, a partir de hoje aqui não tem essa história de Montanha, é a Rádio Guaíba, tu é o Hernani Campelo. Eu digo, tá certo, tudo bem, doutor Carlos, mas o senhor vai me chamar de Montanha, vai continuar me chamando de Montanha. Aí eu desarmei ele sempre me chamou de Montanha. E continua te chamando de Montanha depois. Bom, a Guaíba é um, digamos assim, é um momento importantíssimo na tua trajetória, né? Ali tem muita coisa para contar. E como tem muita coisa para falar... eu corri na frente do Kleber a primeira vez, Soroco. Esse é o nosso programa 13. Uma hora eu tenho que acertar, né, velho? Então a história da Guaíba vai ficar pro próximo bloco. Voltaremos, como diria o Anônimos Gourmet. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. Meus amigos do Clube FTA, hoje o papo nós estamos descendo rumo à Zona Sul para falar com um cara espetacular que eu conheci há uns 3, 4 anos atrás e que é um cidadão que tem a cultura da brasa, da gastronomia da brasa no DNA. Eu tô falando do Márcio Ávila, que é o cara por trás, pela frente, pelos lados, por tudo quanto é a dimensão do bistrô pelotense. Márcio Ávila, meu querido, prazer em te receber no nosso Clube FTA Futebol, Trago e Assados. Como é que é esse negócio de tudo aí no teu restaurante, inclusive as sobremesas e tal, ser na brasa? Da onde é que vem isso? Essa coisa do calor, da chama, da brasa propriamente dito. Me conta, meu querido. Bom, primeiramente, muito feliz pela oportunidade de estar batendo um papo contigo, pessoa que eu admiro, né? Um trabalho lindo, o dom de mexer com as palavras, isso eu acho que todo mundo deveria ter. É uma coisa tão boa e nos leva a lugares tão legais, a sonhos, imaginação, certo, um monte de coisa, gente. Um orgulho grande de estar aqui trocando uma ideia contigo, de ser solicitado a participar. Obrigado, Márcio. Um prazer é meu de falar contigo. Bom, então, assim, isso saiu que eu acho que o fogo, muito mais do que alimento do corpo, ele gera o convívio. Na volta do fogo se tem grandes histórias, se tem momentos espetaculares, né? Eu acho que alimenta muito a alma a volta do fogo. Então, a gente acreditando nisso, né? A gente conseguiu fazer o bistrô pelotense, que todo funciona na volta do fogo. Nosso personagem principal, o centro da nossa casa, é uma churrasqueira e um forno a lenha. Da onde a gente acha que pode tirar tudo dali. Então, onde a gente acredita que essa passagem pelo fogo deixa tudo com um sabor especial. Traz desde lembranças, a convívios, aquela coisa que a gente senta na volta do fogo e que não vê o tempo passar. Então, o bistrô tem muito disso, né? Acho que tornar as coisas o mais simples possível. Às vezes as pessoas olham, seguido a gente ouve esse termo, mas é só isso. Coisas que para outros causariam a tristeza de diminuir o trabalho, a gente fica extremamente feliz de as pessoas entenderem a simplicidade das coisas que a gente faz, que está muito mais no conviver e na matéria-prima, né? Que é a nossa busca incessante, é matéria-prima de qualidade para que a gente consiga fazer o nosso processo cada vez mais simples, interferindo cada vez menos na matéria-prima que a gente trabalha, que é para realmente valorizar a nossa região. Márcio, outro dia teve uma amiga que colocou no Face uma frase, eu acho que eu não vou saber repetir agora, e eu também não vou procurar aqui para não me distrair do nosso papo, mas era alguma coisa no sentido de que a simplicidade é o mais alto grau da elegância ou da sofisticação ou qualquer coisa nessa linha. E eu estava me lembrando
acabei de comentar contigo antes da gente iniciar aqui a entrevista, da apresentação, da laminuta de vocês, né? Que é aquela coisa absolutamente tradicional da laminuta, mas tudo com panelas, com objetos ali que são de ferro, eu acredito, né? Então vem tudo separadinho e te dá uma sensação de aconchego muito forte. Eu, quando estive aí no bistrô, não tive a oportunidade de saborear, mas já mais de uma vez comentei isso contigo, de o quanto aquelas fotos que tu coloca no teu Insta e na divulgação, no Face também, o quanto ela traz realmente a palavra para mim é aconchego. Então, e eu imagino, assim, o sabor que tenha aquela batatinha frita, aquele filé, sabe, com uma cara maravilhosa, um ovinho frito, um feijãozinho, cara, é maravilhoso, e é isso que tu dizes, é de uma extrema simplicidade. É por aí, assim, a tua concepção, a maneira como vocês veem a coisa toda? É exatamente isso, eu acho. Fico muito feliz, assim, quando pessoas como tu conseguem entender o que a gente, onde a gente está levando o nosso trabalho e a linha que a gente está querendo dar ao nosso dia, né? Na verdade, assim, bem sincero, se não fossem os boletos, né, o bistrô não seria trabalho. Tá? Não maravilha. Como sendo trabalho. Porque aqui a gente se diverte tanto e é uma coisa tão prazerosa, isso que a gente faz, que não contaria como sendo trabalho. Mas assim, a gente valoriza muito a forma como a gente serve as coisas, não porque é um prato simples e que a gente executou de forma simples, ou que é uma coisa já bem tradicional, que não vale um investimento em estética, naquela coisa do comer com os olhos, né? A coisa ser talvez simples como a gente estava acostumada, pode vir numas panelinhas de ferro francesa, toda cheia de charme e tudo quentinho para manter aquele ovo com a geminha mole chegar na mesa da forma que a gente quer. Então acho que eu tenho a veia de arquiteto em mim, né? Então, que tem a coisa da harmonia, da forma, então, né? Então eu acho que o bistrô procura trazer essa simplicidade, mas sem abrir mão. Não seria requinte, mas talvez do bem servir, né? Do carinho a mais para levar alguma coisa e das coisas terem um pouco a nossa cara. A gente pensa que talvez isso seja a nossa cara diante do processo. Me fala um pouquinho da coisa dos fornecedores, da coisa de valorizar a cultura local, porque isso é uma tendência, né, não só de um alimento mais saudável, né, na acepção mesmo do termo, mas também de valorização de toda uma cadeia produtiva local, que independente do local, do lugar onde o estabelecimento estiver, ou a pessoa sempre vai ter, né? Tu sempre vai ter no teu entorno, se tu procurares e tiveres essa postura. Então, como é que é aí, assim, a questão da carne propriamente? Tu tem aí parceria com o pessoal da região para te fornecer os insumos e também na parte de doces, enfim, como é que tu trabalha isso no dia a dia? A gente pode pensar isso por dois ângulos, né, distintos e não deixando de ser extremamente importante para nós. O primeiro ângulo que a gente pensa isso, né, e onde nos levou a ter essa linha, é por uma razão extremamente comercial. Né? Comercial. Se a gente pensar assim, cara, é melhor eu entregar um dinheiro para alguém que eu nunca vou ver ou para alguém que mora na minha cidade, que pode vir a jantar ou almoçar no bistrô. Perfeito. Então isso a gente pensou por esse ângulo, extremamente comercial. É muito melhor eu comprar, cerveja, queijo, carne do cara que eu sei quem é e que ele sabe quem eu sou e que talvez o aniversário da filha dele seja aqui no bistrô,
ou eu, por uma diferença mísera de alguns centavos, comprar de alguma empresa que eu nem sei que cidade ela fica e que o resultado disso nunca vai passar pelo bistrô, que nós nunca faremos um evento para ele, ou que nós nem nunca conversaremos, seria a palavra, entendeu? Com ele. Então a gente sempre pensou de ter as coisas próximas. Se eu posso comprar uma cerâmica, eu vou comprar da Renata, que me pegou no colo e que me conhece e que janta aqui toda semana e que as festas da família dela a gente que faz, entendeu? Ou eu vou comprar louça numa promoção, numa loja que tem lá que eu nem sei quem é que fez. A gente procura dizer, e a gente diz a marca das coisas que a gente usa. Como é que eu não vou dizer que eu uso arroz Tio João, uma das maiores empresas de arroz, sei lá, do mundo? É aqui de Pelotas, cara. A gente conhece da família, entendeu? A gente tem o maior orgulho disso. Então, assim, a gente procura o café. Agora eu tô aqui sentado na reta da nossa despensa, olhando os itens que a gente usa aqui, coisas locais, tem coisas que a gente conhece o dono, o Café 35, o Tio João, a Sul Leite, empresas que a gente conhece e tem vínculo. O Café 35 que deu origem à Brasserie 35 e tem uma cerveja Zós espetacular. Falamos na Zós a semana passada quando eu entrevistei aqui a Francine da Nigno, lá do Sebrae, que deu consultoria lá pro Matheus, acho que é o nome dele, né? É exatamente isso, estou falando isso, que a gente ainda nem falou em carne, no cordeiro. Agora a época do camarão, né? Linguado, siri, as coisas que tem aqui no pátio aqui da nossa casa, né, da Lagoa dos Patos, que dá. Márcio, e todas essas delícias, tu tá falando aí de linguado, camarão, ovino, tudo dá aquele toque da brasa e do defumado, e meu Deus do céu. Agora eu queria saber o seguinte, vou te botar numa saia justa, eu acho. Qual é o melhor prato da casa? Eu acho que hoje é do camarão, né? É o camarão? Eu tô apaixonado do camarão. Então, assim, ó... Então já tá combinado. Quando eu baixar para Pelotas, eu vou ter que degustar esse camarão. Mas e fala sobre ele. Me fala um pouquinho sobre ele. A gente tem aqui hoje... fica muito fácil, né? A gente tinha... Hoje mesmo chegou aqui no bistrô por volta de 10 da manhã, né? Um camarão que ele estava na água essa noite. Ele saiu da água às 5 da manhã. Então aí tu pega e tu descasca o camarão, a cabeça e a casca já vão direto virar um caldo, né? E tá aquele camarão cinzinha, branquinho, que não tem cheiro de nada, que só cheiro de camarão mesmo, e que alimentou uma cadeia bacana. Então a gente agora mesmo, quando a gente mandou fazer até uma grelha mais fininha, que é pra gente fazer o camarão igual churrasco. Só grelha ele, né? Põe ele ali na grelha, que ele tá com um tamanho legal, sal, pimenta, uma manteiguinha por cima, bota ele ali na grelha e sai igual um churrasco. Ou se tu quer, a gente tem umas panelinhas de ferro pequena que a gente atira no forno e deixa elas bem quentes. Só bota o camarão ali dentro e sai do camarão sem nada. A gente nem interferiu, não encheu de molho, não encheu de nada. Só ali o camarão com no seu apogeu de sabor, né? Que é a safra, que é ele estar extremamente fresco. Um bicho que não ficou 24 horas fora da água e consegue chegar na mesa. Então, esses luxos que a gente tem aqui, isso aí para mim, eu considero sendo um luxo, tá? É verdade. O cordeiro mesmo, a gente poderia estar falando da mesma coisa de siri, de cordeiro, né? O nosso gado aqui mesmo, hoje criado a pasto, tem alguns projetos que é o gado criado a pasto. Nossa senhora, é outra coisa, né, cara? Absurdo. Então a gente tem essas coisas muito próximas de casa. Nós somos de uma região de muita fartura. Agora começa a batata doce, tem a roxa, a laranja, coisas que por si só já são um prato, que a gente procura nem interferir, a gente bota a batata doce direto naquela brasa cinza que fica ali, um pouquinho mais fraca, não aquela brasa ardente vermelha, a brasa cinza aquela, e deixa ela ali
vira ela e tal. Aí daqui a pouco, quando tu vê, tem aquela casquinha dura, cinza, e dentro tem um pirê que foi feito só do fogo. Natural da coisa da natureza, digamos, do alimento e do fogo se combinando para fazer essa alquimia, né? E a gente serve esse prato exatamente assim. Agora uma senhora ainda, no fim de semana, perguntou uma receita. A gente disse para ela a receita e ela ficou brava, dizendo, cozinheiro nunca gosta de ensinar. Eu digo, senhora, mas olha ali, tá cheio de batata. É exatamente assim que a gente faz. Né? Dá para enxergar, né? Se a pessoa quiser olhar, ali, a gente enxerga tudo ali, é tudo aberto, né, cara? Não esconde, é tudo ali, não tem esconderijo. Então, assim, eu acho que essa fartura que a gente tem, essa matéria-prima que a gente tem, são coisas que eu sempre agradeço. E ter pessoas na minha volta também que acreditam nesse sonho e que também entregam o seu dia para servir pessoas e para fazer o que gostam, também é motivo de eu agradecer todos os dias. Márcio, meu querido, eu quero te dizer o seguinte, fico muito contente de ter falado contigo, pena que, para variar aqui, o nosso tempo é curto. Eu queria te parabenizar, queria que tu passasse o endereço para o pessoal e a forma de contatar para fazer reservas ou para conhecer as tuas redes sociais. Bom, nós estamos aqui em Pelotas, na rua Rafael Pinto Bandeira, 2120, bem central, fácil acesso. Nossa rede social é @bistropelotense, tanto no Instagram como no Facebook. Bistro Pelotense sem o acentinho, né? O bistro, sem nada. Bistro Pelotense, Isso aí. E a minha é Márcio M. Ávila. Márcio sem acento, né? Na verdade, seu nome também é sem acento, né? Isso aí. O Márcio é sem acento e o Ávila é com acento. Não, é sem acento. Ah, o Ávila também? Eu achei que o Ávila tinha acento. Márcio M. Ávila. Márcio M. Ávila, meu querido amigo, olha, foi um enorme prazer de novo falar contigo, sempre é bom falar contigo. Eu também. Quero recomendar muito o pessoal que está nos ouvindo no nosso podcast, que passem lá para te visitar. Vou devolver a bola para o meu amigo Soruco, que está comandando o papo principal lá, e a gente volta a se falar em breve, tá bom, meu querido? Muito obrigado e te aguardo aqui para nos botar o papo em dia. Você está ouvindo Clube FTA. Pois bem, Bueno, voltamos para o terceiro e último bloco do Coletiva Rádio, né? Que depois vai ter aquele famoso bloco adicional que vai lá para o Spotify. Nosso Spotify. Estava comentando aqui nos bastidores aqui, lembrando que quando eu comecei a participar mais da política do Inter lá em 2000, eu me lembrava já do Montanha fazendo cobertura pela Rádio Guaíba. Então essa trajetória toda da Guaíba dá um livro, né? E como é que foi aí, o Hernani? Conta para os nossos ouvintes, tu estava falando para a gente aqui esse teu começo na Guaíba foi meio de ladinho, digamos assim, né? Aí nessa minha vinda para Ipanema e para Bandeirantes, no meio do ano, tinham mudado as coisas na Bandeirantes, eu fiquei só na Ipanema, e aí veio o convite. Eu gosto de... Gratidão é uma coisa para mim muito importante, né? É uma coisa que eu levo muito a sério. Chico Isidro, querido colega, que tinha sido estagiário na Ipanema lá atrás, na minha primeira etapa de Ipanema, ele trabalhava no Correio do Povo, trabalha até hoje no esporte, e ele que me indicou para uma vaga para fazer férias na editoria de esportes do Correio do Povo, com o editor Hilton Mombach. E aí eu comecei efetivamente no dia 2 ou 3 de janeiro do ano 2000, paralelo a trabalhar na Ipanema. E aí no dia 13 de janeiro houve uma contratação do Grêmio, eu não lembro qual jogador, e aí eu fiz também a cobertura para a Rádio Guaíba. E aí no final do mês eu acabei sendo contratado, que a gente já tinha conversado com o REC, que era o diretor de esportes da Guaíba já há um ano, ele assumiu em 99, e sempre tivemos uma relação muito boa. Aí ainda em janeiro ele consegue me contratar, e aí eu passo a ser funcionário novamente da Rádio Guaíba no dia 1º de fevereiro. Graças ao REC, essa porta aberta, enfim, e a equipe da Guaíba, cara, o rádio teve grandes equipes esportivas ao longo dos seus tempos, e tem e tal, e essa com certeza é uma que está marcada na história como uma das grandes equipes esportivas do rádio do Rio Grande do Sul. Foram 15 aninhos ali de muita
Muito amor. Muito amor, muita dedicação. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Tu não lembrar o nome do jogador do Grêmio é um negócio meio fora. Tu é um cara que tem uma baita de uma memória, eu tô enganado. Talvez não como o Zé Alberto, que aquilo lá, aquela cabeça... Não, a minha memória é muito boa. É uma coisa impressionante, muito porque eu te vejo falando, tu diz o nome dos caras, escalações, é um negócio... eu não lembro. A minha memória é muito boa, mas a minha memória ela é melhor e bem melhor em assuntos do Inter e do Cruzeiro. Do Cruzeiro, nosso Cruzeiro. Do Cruzeirinho. Não, do Esporte Clube Cruzeiro. Não vou chamar de Cruzeirinho, não pode. Não pode. Cada um chama do jeito que quiser. O Interzinho, nunca mais. O Greminho. Não, o Esporte Clube Cruzeiro. Eu lhe pergunto, senhor Bueno, alguma instituição pequena tem 100 e tantos anos de história? Não, de maneira nenhuma. Meu amado Cruzeiro. O Cruzeirão. O Cruzeiro é algo muito importante na minha vida. Eu devo muito ao Cruzeiro. Eu mais devo ao Inter e ao Cruzeiro do que alguém pode dizer que alguém... Porque a minha vida são os clubes, né? Eu até ia te perguntar se tu é um cruzeirista colorado ou é um colorado cruzeirista? São dois amores diferentes. É como amar uma mulher e amar um filho. Ou uma filha, no meu caso. Boa imagem. Ou amar um homem e amar um filho ou uma filha. No meu caso seria como amar uma mulher e amar uma filha. O Cruzeiro é a filha. Eu me sinto responsável pelo Cruzeiro. O Cruzeiro é uma instituição muito importante para o Estado do Rio Grande do Sul e que o Estado do Rio Grande do Sul não dá o devido valor para o Cruzeiro. E para tantas outras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Temos atleta olímpico que treina na pista do 7 no Menino Deus e que as pessoas não conhecem. Se em outros países o atleta olímpico ele é parado na rua. O cara foi medalhista de Jogos Olímpicos, disputou final de prova de atletismo. Eu quando vejo ele treinar, eu estou me referindo ao Anderson Henriques, atleta olímpico do atletismo brasileiro que treina na pista do Centro Estadual de Treinamento Esportivo todos os dias pela manhã. Quando eu vejo ele treinar, eu acho uma honra. Estar ali vendo um cara que saiu de Caçapava e que disputou o final de Olimpíada. Em qualquer lugar do mundo europeu, Estados Unidos, esse tipo de situação, o cara tem no mínimo o seu espaço. Há o reconhecimento. Aliás, né, Soro, com um bom puxão de orelha para nós, né? A gente tá na hora da gente pautar o atletismo também. O nosso programa é futebol, mas na verdade o nome do programa é futebol, tragaçado, mas a gente pode falar, né, desses caras aí também, né? São patrimônios nossos aqui, eu acho que serve, de certa forma, o chapéu, né? O Cruzeiro é isso. O Cruzeiro é um clube que foi clube fundador das federações esportivas principais do estado, foi o primeiro clube a jogar na Europa, foi o clube que trouxe da Europa o jeito gaúcho de jogar. Então tem vários, como a palavra da moda há muitos anos, vários legados pro esporte gaúcho que foi o Cruzeiro que trouxe. É um clube muito importante e me dói muito, há muitos anos, ver o Cruzeiro numa situação ruim. Então tudo que eu sempre puder fazer para ajudar o Cruzeiro, eu sempre vou fazer. Fica uma pauta aqui, a gente pode fazer um programa sobre o Cruzeirinho. Podemos, né? Desculpe. Sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro. Sobre o Zequinha. O Zequinha pode ser Zequinha, né? Aí não é comigo essa bronca. E até do Instituto Renner, né? Também. Tem um belo projeto hoje em dia que é o Renner Vive. rennervive.com.br, um belo projeto de resgate. Inclusive tem um museu do Renner na rua Câncio Gomes que é maravilhoso. Olha só, mas o Hernani, eu queria voltar. Viajei na história aí. Eu queria voltar um pouquinho para Guaíba, porque eu sei que a Guaíba foi um negócio importantíssimo para ti. Inclusive tem uma história maravilhosa. É a rádio do meu coração. A Guaíba e a Ipanema são as grandes. Eu trabalhei em muitos lugares, fiz muitas coisas, sempre fui muito de trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo. E continuo assim, mas... É um cara que se envolve tem sempre, algumas coisas que são... Pega mais forte. Tem uma história muito legal que eu pensei aí das redes, que foi uma cobertura de carnaval que sobrou pra ti num domingo de tarde, tipo assim, não tem futebol, agora vai o Hernani e um produtor lá e tem que ficar a tarde inteira falando de carnaval. Então veja bem, né? Jornalista, generalista, não sei mais o que. E aí... pintou uma entrevista com a Emilinha Borba. Isso aí eu devo ao Márcio Beyer, grande produtor do rádio. Então, como é que foi essa dupla aí? O carnaval é uma outra faceta do Hernani, né? Do Hernani, De Lourenço, Campelo, Montanha, como que. Sim. Eu acompanho, eu participo do carnaval, eu desfilei muitos anos na Imperadores, eu estava afastado há muitos anos. Este ano eu retornei a ter uma participação, ir nos ensaios, acompanhar e tal. Eu acho muito importante a cultura popular, eu acho que tem um massacre muito grande a nossa cultura popular do carnaval e do samba, que é o que tem de mais
brasileiro na nossa história. Todos nós somos do carnaval e do samba. Mais genuíno, digamos assim. Somos brasileiros. Então, entendo como algo muito importante. E na época, na Guaíba, a gente queria começar a transmitir carnaval pela Guaíba. E no fim, transmitimos vários anos carnavais, ainda aqui no centro de Porto Alegre, na Perimetral ali. Já era na Augusto de Carvalho. Na Augusto de Carvalho. Depois transmitimos as primeiras vezes lá. Aí eu coordenava junto com o Belco essa equipe. Aí depois o Alex Bagé, quando chegou na Guaíba, se juntou a esse trabalho da gente transmitir o carnaval. E a Guaíba foi muito forte no carnaval, em transmissão há alguns anos. Transmitimos em Uruguaiana, transmitimos em outros lugares. E nesse ano, que eu não lembro que ano foi. Foi no ano 2000. Nossa. No ano 2000, logo que tu entrou na Guaíba. 2000 ou 2001, foi no 2000, foi. Logo que eu tinha entrado, então, era domingo de carnaval, aí a rádio não transmitia carnaval ainda na época, e não tinha futebol, e aí tinha que preencher a programação. Aí nós inventamos lá, ou inventaram, o futebol e carnaval. O programa começou às 11 da manhã e terminou às 8 da noite. Famosa almôndega, né? Vamos lá, né? E aí é o seguinte, cara, aqueles erros da vida, né? A gente tinha que ter registrado isso no Guinness, porque acho que foi um dos maiores programas de rádio da história, em termos de duração. Das 11 da manhã às 8 da noite, ou às 7 da noite. Nem em cobertura de eleição, o cara fica tanto tempo. Eu e o produtor. E o operador na mesa. Então, e o telefone, entrevistas agendadas, e entrevistamos a Emelinha Borba. Entrevistamos Emílio Santiago, vários nomes, assim, do carnaval histórico. Foi uma tarde memorável. Que espetáculo, inesquecível. Que experiência maravilhosa, né? Inesquecível. Muito bom. Nosso amigo Kleber. Agora ele nos pegou no contrapé. O papo tava bom aqui, a gente se distraiu. Mas ele vai continuar no Spotify, né? É importante lembrar os nossos amigos. Quem tá ouvindo na coletiva agora, terminou aqui, vamos fazer os agradecimentos e tal. Vai lá no Spotify que agora vai vir um papo. Quarto bloco tem coisas interessantes ainda pra gente falar aqui com o nosso amigo Hernani de Lorenzi Campelo. Tá certo. Eu vou fazer um primeiro agradecimento, né, Campelo, pela tua presença aqui, agradecer a tua companhia, o papo que tá fluindo maravilhosamente bem, né? E quem sabe, assim, vamos pensar em alguma pauta aí, de repente o Cruzeiro... Vamos. O Renner, e vamos te convidar para participar conosco nesse outro programa aí. Cara, assunto tem bastante. Eu queria agradecer imensamente, sempre à disposição de vocês. E é uma honra estar aqui, né? Eu tô super feliz, amarradão. Obrigado. Segura aí que nós vamos conversar mais um pouquinho com o Hernani. Para finalizar, vamos agradecer ao nosso amigo Hermano Varasquim, que fornece os espumantes Sopra Santé, com os quais a gente vai tomar vamos degustar daqui a pouquinho com o nosso amigo Montanha. Quem quiser encomendar os espumantes ou vinhos Sopra Santé, WhatsApp 5499-629-4712 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br, Soruco. Quem sabe do assunto, fala no Clube FTA. Fala, pessoal do Clube FTA, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula Borges e vou tecer alguns comentários sobre o Grêmio, o último jogo da rodada e uma análise, né, do trabalho do técnico Roger até aqui. Direção e cenário. Então, nesta semana o Grêmio enfrentou o Operário na quarta-feira e venceu por 1-0. O Grêmio conseguiu emplacar aí a sua segunda vitória consecutiva no campeonato. O técnico Roger ele vem optando, né, por segurança defensiva e acredito, né, que ele seguirá assim por mais algum tempo, tendo em vista que um time assim com uma corda esticada na Série B. Muito embora nós torcedores tenhamos o intuito, né, de ver um Grêmio mais envolvente, capaz de superar qualquer rival, sem correr riscos, né, com o elenco que a gente tem, é perceptível que o Grêmio ainda será, né, por mais um tempo esse time aí que joga com força, né, que faz força para jogar dentro e fora de casa, nessa árdua corrida aí que a gente tem pelo campeonato da Série B. Também é perceptível, né, que o técnico Roger ele vem desenvolvendo um trabalho para dar condições de jogos, né, aos jogadores, a fim de que eles venham a cumprir aí o que está sendo proposto. No último jogo, nessa quarta rodada do Brasileirão, a gente viu que o Roger optou, né, por colocar o Elias no lugar do Campaz, que vem dado certo, né, nas últimas oportunidades que o Elias vem tendo. O Campaz ele não vem conseguindo implementar, né, a proposta, né, que o Roger coloca aí nos jogos,
e também o Campaz não vem tendo uma boa sequência, né, nem boas atuações desde aí a final do Gauchão. O Roger ele também vem optando pelo esquema com 3 volantes, né? Algumas vezes acaba, né, nos deixando um pouco ressabiados, né, em relação a esse esquema, mas é um modelo que vem dado certo, né, na visão dele, sem ter um meia, né, com característica de armação, e quando ele opta, né, por esse tipo de jogo, ele tem optado colocar o Gabriel Silva, que vem respondendo aí muito bem. Acontece que o que a gente acompanha dos treinamentos, né, agora que é aberta a imprensa, a gente vê que o Benítez, né, vem ganhando, teve elogios do técnico Roger, dizendo que ele tem evoluído bastante nos treinamentos, inclusive, né, teve uma oportunidade no finalzinho da partida, o qual ele jogou, se não me falha a memória, por 16 minutos e não teve uma apresentação que a gente esperava, né, mas acredito que o Roger ainda vai insistir em dar mais oportunidade para ele. No que se refere à direção, antes da partida, né, contra o Guarani, o presidente Romildo, ele deu uma coletiva para amenizar, né, as cobranças da torcida. O Grêmio, em 6 pontos, havia conquistado somente 1 e gerou uma certa pressão da torcida, né, tendo visto essa arrancada muito ruim, né, no início aí do Brasileirão. O presidente Romildo, nessa entrevista, falou sobre Benítez, falou sobre contratações, e é cristalino, né, pessoal, que o Grêmio precisa contratar para algumas posições, né, um campeonato como a Série B, ele requer um elenco um pouquinho maior, né, e com jogadores pontuais e que consigam responder aí o que o técnico propõe, né, no seu modelo de jogo. Então, apesar do técnico Romildo não ter sido muito claro em relação a isso, a gente espera, sim, que as contratações sejam feitas, né, com jogadores pontuais e que, de fato, venham a contribuir com o elenco, né. A gente está aí um pouco saturado de contratações caras e que não vem dando certo. Então é isso, até mais. Fala, torcida colorada, Maressa Sampaio aqui. E que maravilha poder falar destas 2 semanas de paz do Esporte Clube Internacional. Algo que não acontecia aí há meses, sei lá, desde o Inter do Abel Braga, pode ser? Não sei, mas fazia muito tempo que a gente não tinha assim tantos dias sem se estressar, sem pensar, que droga, tem jogo do Inter logo em seguida. Então vamos aproveitar, porque não sabemos até quando vai durar, mas a verdade é que são 3 vitórias seguidas. A gente precisa falar do início do trabalho do Cauã de Almeida, que já trouxe um Inter novo, pelo menos em termos de atitude. Claro que teve a questão da despedida do Dali ali, que colocou um ânimo extra, mas que bom que tudo isso convergiu já para que na estreia do Mano a gente tivesse um ambiente mais leve. Muita coisa aconteceu aí, mas foram 2 vitórias fora de casa do Mano, mudança de atitude mesmo. O Mano veio para fazer o básico no início, porque não teve muito tempo, não teve tempo para treinar praticamente, né? Emendando viagem para fora do país, tudo. E aí a gente chega com um time agora que, se não teve uma grande evolução ainda, a gente pode dizer que é um time que já se defende muito melhor, que já não sofre tanto para chegar no ataque, para concluir. Então é pouco tempo de trabalho, mas já tem sim aquela carinha de Mano Menezes ali. E então é pouco tempo de trabalho, mas já tem sim aquela carinha de Mano Menezes ali. E a gente já começa a ver que o ânimo, que a dedicação, que o suor, isso aí está sendo muito importante. E isso significa que o grupo abraçou a ideia. Aqueles últimos 10 minutos de jogo ali contra o Independiente de Medellín, eles são muito significativos, porque a gente vê ali jogadores que nem foram tão bem durante a partida, mas crescem muito nessa coisa. O Bustos ganhando todo, nem foi tão bem durante o jogo, mas ali naquele final ele botou muito coração, né? Aquela coisa, ganhou todas as jogadas. O Daniel, no meio do jogo a gente estava criticando que estava caçando borboleta, cresceu um monte, salvou a vitória. Edenilson correu demais. Bruno Mendes, um cara que está em fim de contrato e ganhando todas ali como se fosse a bola da vida. Aliás, esse jogador aí, Barcelos, vamos dar uma atençãozinha, vamos atrás de comprar esse jogador aí, fazer um brick. Não sei, te vira, Barcelos, o Bruno Mendes tem que ficar. E como é legal a gente dizer, temos centroavante, né? Temos um centroavante finalmente, depois de bastante tempo também.
batendo cabeça aí, porque o Guerreiro saiu, aí o Abel Hernandes saiu, todo mundo saiu, o Galhardo também saiu e também já tinha parado de fazer gol, e ficou uma preocupação, e aí teve toda a história do Yuri Alberto, que é um cara mais móvel, é uma outra característica, mas finalmente agora a gente tem aquele cara centroavante, que não é um aipim como a gente pensava, mas é um cara que vai ali na entrega também, e reflete muito o nosso momento. E tem muito a cara de Inter, né? O cara que se chama Alemão, que é do interior, lá de Santa Catarina, que é a família colorada, que sonhava em jogar no Inter, que vem do interior, vem do Novo Hamburgo. É muito interessante, isso é muito a cara, assim, do nosso clube. E que bom que tá acontecendo isso, da gente poder dizer, temos centroavante, temos treinador, e o nosso treinador, aliás, tá com umas boas dores de cabeça aí, porque tudo isso aconteceu sem Tyson e sem Alan Patrick. Onde esses dois vão entrar, né? Legal, mano, agora te vira aí que a gente quer ver como vai ficar, porque os jogadores foram bem, como o Depena, como o Wanderson, né? Foram até surpresas alguns deles. A gente teve também a situação de que o Mano colocou o Dourado como titular e ele foi bem, participou do gol, então é um jogador que vai retomando a confiança. O Mano escolheu o Mercado também, que é um jogador contestado, mas resolveu dar valor a um jogador aí que pode ser um líder também, né, que tem toda a questão da experiência, então a gente vê que ele vai usar todo mundo porque vai precisar. E é interessante que esses jogadores tenham confiança na hora de entrar, a gente saber que eles já vêm jogando e vêm dando conta do recado, porque a verdade é que não tem um muito melhor que o outro, não é como se o Dourado Gabriel, apesar do Dourado vir de um mau momento, não é assim que o Gabriel é muito melhor que o Dourado. São jogadores de bom nível e que, se estiverem no seu melhor, o clube ganha. A gente se vê, então, domingo no Beira-Rio. Até lá! O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Meu caro Bueno, vamos começar o quarto bloco, aquele que só tá no Spotify. Tá certo? Vamos ouvir algumas outras artimanhas do Montanha. Dá até nome de filme. As artimanhas do Montanha. Você vai dar livro, hein? Olha só, a gente tem uma série de coisas legais para falar. Esse bloco do Spotify é legal, porque ele é meio misto de sobremesa, recreio. A gente pode chamar de vários apelidos aí. Nós não falamos, ou o Hernani falou muito rapidamente, que ele é assessor lá no CET, no Centro de Treinamento Esportivo. Queria que ele contasse um pouquinho. Eu queria que o Hernani falasse sobre o curso que ele está fazendo de gestão do esporte e lazer. Está fazendo? Já concluiu? Estou terminando esse e já começando um pós-graduação em gestão pública. O cara é espetáculo. E nós não falamos de um assunto muito importante, que é da Rádio Colorada. Né? E além disso, eu quero saber por que o Hernani é um apaixonado pelo Uruguai. Mas isso nós vamos deixar para o finalzinho do programa. Então vamos começar pela Rádio Colorada. Meu caro amigo Hernani Campelo, quando é que tu começou na Rádio Colorada e como é que foi esse momento de tu sair do armário esportivo e assumir para o mundo? Bom, eu sou o Colorado. Claro, muita gente na tua volta sabia. Mas como é que foi isso, assim, de agora é o coloradão velho do coração e azar? Essa parte de assumir, assim, muito tranquilo. Eu nunca escondi, né? Nunca escondi, acho que a maioria das pessoas sempre soube disso. Nunca escondi e não tem nada... E às vezes algumas pessoas confundem, porque o cara dizia que era cruzeirista. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sou cruzeirista e sou colorado, como já expliquei anteriormente. São dois amores, para mim, muito sérios, importantes e diferentes. E foi muito tranquilo, assumir o lado colorado foi muito tranquilo. A questão de ir trabalhar na Rádio Colorada foi também um momento emocionante. Porque eu lembro bem, as conversas começaram, né, alguns meses antes, aí se interromperam, e aí em maio rolou, em março, me chamaram lá no Beira-Rio, março de 2017. 17, já lá vão 5 anos, então completou 5 anos agora? Completou 5 anos, tá completando 5 anos agora, efetivamente. Uhum. E aí, quando eu saí da Rádio Guaíba, eu fiz um período assim que eu não ia em estádio de futebol como cronista, eu ia como torcedor. Então, 2015 eu fui a poucos jogos do Inter, 2016 eu fui a muitos jogos do Inter,
e sempre praticamente todos os jogos do Cruzeiro. Tanto que porque tem umas loucuras da minha cabeça. Eu sempre achei errado as pessoas terem carteirinhas e terem credenciais de jornalista ou de cronista esportivo e irem a jogo para torcer e não para trabalhar. Perfeito. Eu acho que o cronista tem que ir pro estádio para trabalhar, não para usar uma carteirinha para entrar de graça e torcer pro time. Então eu não fazia isso, tanto que em 2015 e 2016 eu nem paguei minha anuidade e fiquei fora na SEG, no da caso, SEG, uhum. da nossa querida Associação dos Cronistas Esportivos. Porque eu acho que esse é o certo. Aí em 2017 eu votei. Então eu ia a jogos lá com as cadeiras da família, no Beira-Rio, levava minha filha, ia com meus irmãos. Na família todo mundo é colorado? O único que não era colorado era o meu avô, que era cruzeirista. Era o Nani De Lorenzi. E umas primas da minha mãe casaram com gremistas. Então essa história do futebol é muito forte na família. Tem uma prima irmã da minha mãe, muito próxima, que casou com o Renato Souza, que foi presidente do Grêmio. Sim. Então tem uma parte gremista. Um outro primo irmão dela, o tio Jorge, que vem a ser o vô do Lisca, foi goleiro do Inter. Então o futebol sempre foi muito forte. O meu vô foi vice-presidente da Federação de Futebol, foi jogador do Porto Alegre, foi dirigente do Cruzeiro, foi árbitro, apitou Grenal, inclusive. Então isso é muito forte. Então eu não ia. E eu me perdi na pergunta. Não, tu tava falando da Rádio Colorada, os pré da Rádio Colorada. Eu não ia nos jogos, assim, não, como cronista. Eu ia como torcedor, ia lá pra cima, ia pra arquibancada e tal. E eu não conhecia o novo Beira-Rio detalhadamente por perto. Por dentro. E quando eu entrei na área, no setor de mídia e marketing do Inter, e que eu fui recebido dentro do estúdio de rádio que eu não conhecia, estúdio de rádio novinho, cheirando a novo, todo com acústica, com os microfones. Cara, eu comecei a chorar, né? Te emocionou, mas que coisa. Onde é que eu assino? eu pirei, né? Rádio é um amor da minha vida. E no Inter? Do Inter. Pô, e com estrutura ainda. E com estrutura. Então, cara, foi um momento, assim, inimaginável, incrível. E tem uma história que eu não contei, né? Tem uma outra história nessas muitas histórias, né? Eu sou um cara muito inquieto, eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, em 94, lá atrás, inclusive esses dias eu conheci a irmã dele, por coincidência. Eu fui convidado, o Roberto Pintaúdi, grande publicitário. Falecido, Roberto Pintaúdi, há pouco tempo falecido. E um gênio da publicidade. Maluco total, cara amado, genial, né? Brother. Campanhas da gangue. Exato, Motel da Barra, gangue. Isso, exato. Umas campanhas que marcaram época. Verdade. Aí naquela época os conselheiros do Internacional e a torcida do Internacional começaram a cobrar a profissionalização do clube. Eu começo a rir porque esse é um papo que a gente ouve até hoje, né? Exato. E estou falando de final de 93. E aí o Zac, que era o presidente, Pedro Paulo Zac, resolve profissionalizar o departamento de marketing do Inter. Profissionalização dentro do cenário daquela época. E contrata um executivo de marketing, que vem o escolhido a ser o Pintaúdi, Roberto Pintaúdi. Pintaúdi foi contratado para ser o primeiro gerente de marketing do Inter. E aí ele exige 2 assessores. Um para cuidar da área de comunicação e imprensa, que não existia assessoria de imprensa nos clubes de futebol do Rio Grande do Sul, que fui eu o convidado. Então a gente pode dizer que eu fui o primeiro assessor de imprensa de um clube de futebol no Rio Grande do Sul. E o Soruco foi o primeiro ouvidor do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro. E isso me enche de orgulho, como te enche de orgulho, com certeza. E isso foi uma coisa que aí sim, pelos 15 anos de Rádio Globo, eu não contava, né? Claro. Só que muita gente sabia. Sim. Porque eu tinha trabalhado no Inter. E o outro assessor foi o Eduardo Santos, para cuidar mais da área de shows. O Edu Santos, da Ipanema? Da Ipanema. Porque na época o Inter vivia uma situação financeira caótica, crítica, e uma das valências que tinha, um dos patrimônios que tinha, era o Gigantinho para fomentar em shows. Então o Eduardo veio muito com essa área. Em 94 foi um ano de muitos shows no Beira-Rio, no Gigantinho. Teve um show histórico da Legião Urbana. Foi o ano que tava lá. Histórico, lotadaço o Gigantinho. Foi. Eu fiquei atrás do palco de tanta gente que tinha. Foi espetacular. E aquilo ali, o trabalho do Eduardo foi muito importante para manter o clube funcionando, rodando e tal. E do Eduardo e de todo mundo, né? Mas mais na área que ele... E eu fui um embrião da assessoria de imprensa. Aí no final do ano, 10 meses, mas o Pintaúdi saiu, aí logo em seguida eu e o Eduardo saímos também. E aí no outro ano foi contratado, eu não lembro se o Cláudio Díssima ou o Nobrinho, o Evaristo Villa-Lobos, acho que o Cláudio Díssima. E aí deu sequência. Eu lembro que 2000, quando tava aí já era o Nico Noronha. Não, aí ele saiu e voltou o Díssima.
Eu me lembro que o Zisman voltou na gestão. Não, voltou depois, mas era o Nico Noronha. Nico também, falecido. Nico, queridíssimo amigo, foi meu colega na revisão da Zero Hora em 81, 82, 83, quando ele assinava A. Augusto, que é o nome dele. Outro dos meus mestres no jornalismo. Nico Noronha, fantástico, o cara, ele tinha uma aura, uma alma, assim, era um anjo. Impressionante, cara. Nunca vi ele alterado. O Nico era um Buda, assim, era uma coisa, né? Exatamente. É incrível. Intelectual, impressionante. E a esquina hoje, onde eu trabalho no 7, Gonçalves Dias com Saldanha, é a esquina Nico Noronha. Tem a placa na parede que foi colocada. Stranger Corner, que ele batizou, né? Tem placa lá no bar do Alexandre. Participei da colocação da placa. Tu participou? Cara, eu não participei disso. Eu morava em Viamão, eu perdi. Alexandre. Grande fã do The Who. Grande bar de Porto Alegre, grande esquina de Porto Alegre. Verdade. E aí, então, em 94, eu tinha ido lá trabalhar no Inter. E aí eu saí do Inter, fui pra Guaíba, Criciúma, e a vida andou. E aí fui pra Guaíba. E aí, já de muito tempo, eu nutria em mim a vontade, eu tenho que voltar a trabalhar no Inter. Eu acho que não terminou esse ciclo aí. Isso vai ainda dar um repique. Isso vai rolar. E aí foi, e eis que 2017 eu volto a trabalhar no Inter. Trabalho no Inter e é a realização de mais um sonho profissional. Que legal. Não é um trabalho muito fácil, às vezes não é muito compreendido. É a voz oficial do clube, é uma comunicação institucional, é diferente de fazer rádio comercial, rádio crítico. Claro. E a comunicação se ampliou muito, e falar de comunicação é outra coisa apaixonante, e a comunicação hoje é multiplataformas e multipúblicos e multifacetas. Tem muita coisa para os profissionais fazerem, né? Bom, a gente vê a Júlia lá em São Paulo envolvida com a agência. Tem público para tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta meio saia justa. Tu acha legal a Rádio Colorada fazer pergunta nas coletivas? Não fica esquisito? Quando tem uma coletiva com o Mano, quando tem uma coletiva com o jogador, quando tem uma coletiva com, com o presidente, não fica esquisito assim, tu tá perguntando pro presidente Alessandro Barcelos, o que o senhor acha de tal coisa? Tu sendo da Rádio Colorada, tu não acha? Eu acho que pro presidente talvez fique, mas no mais não acho nem um pouco estranho. Não, contribuir para a informação. Eu acho que tem que ter, por quê? E é a minha opinião sincera, todo o respeito e carinho aos colegas, é muita crítica e muito viés do negativo. Em tudo na vida, tu pode ver o copo meio vazio ou meio cheio. Pode. E só enxergam o copo meio vazio. Sempre. E também tem aí tirando essa parte mais assim de negatividade e positividade, e não é ser chapa branca, não é buscar um outro lado mais humano. Por exemplo, tem uma coletiva do jogador que tá chegando, o jogador Luizinho das Arábias. Luizinho das Arábias tem 8 repórteres para perguntar. 7 perguntaram se ele vai jogar de 7 ou de 9. Se ele gostou do Mano Menezes, se ele quer jogar espetado ou... Na verdade, recuando. 5 perguntam se ele quer jogar de 7 e de 9, 2 perguntam se ele quer jogar de 9 ou de 7. Então, sim, aí sobra a 8ª Tu pode perguntar várias coisas. Sim, porque tu tem informações também lá dentro. Tu pode perguntar a adaptação dele, a mudança dele com a família. Como é que é essa questão da parte social. A infância do cara, se ele vier na Colorado. Onde é que vai botar os guris, em qual colégio? Tem várias coisas para explorar da vida, da faceta da vida de cada um. Então, acho que fica jornalístico. E é uma missão muito difícil. Porque é muito difícil. Achar o ponto, a medida? Achar o ponto, achar a medida e ir para um outro caminho, sendo um caminho interessante e jornalístico. Pra não ser aquela coisa baba-ovo. Eu não vou fazer papel de baba-ovo na idade que eu tô. Levanta a bolinha pro cara, né? Aí não, né? Não vou fazer porque a gente falou aqui, né? Inclusive, sobre o nosso segundo programa foi ótimo com a Vancini e com o Fernando Pullman, que tem muita informação aí que até o Inter tem que melhorar nesse aspecto. Todos nós sabemos, inclusive, essa atual direção parece que está reconhecendo. Tem muito conteúdo para ser compartilhado com o torcedor colorado. Levar ele definitivamente para dentro do clube e o clube para fora de dentro dele mesmo, né? Mas essa é uma questão, claro, que depende de toda uma formatação, todo um planejamento. Não é uma tarefa só da Rádio Colorada, obviamente. Mas a rádio é a questão, por exemplo, os vídeos que são feitos também do pós-jogo, bastidores e tudo mais. Passa por ti também, isso aí é outro. Não, aí não é outra equipe de produção. É outro. E assim, eu acho que é um grande desafio profissional. Perfeito. Porque eu tenho uma história aí no rádio de reportagem, um cara que foi contundente, que era um repórter nervoso. Eu não vou estar fazendo papel
papel de baba-ovo na idade que eu tô hoje. Não é isso. Quem me conhece sabe que não é esse meu feitio. Agora, eu acho que valorizar a instituição, comunicação institucional é muito importante. Porque, para mim, particularmente, o mais importante não é o jogador X, YZ. O mais importante é o internacional. É mais importante que tudo. Perfeito. É maior que todos eles, é maior que nós. Não, né? é maior que tudo. É o Inter, é a razão de tudo. É maior que a seleção brasileira. Não teria futebol se não fossem os clubes. Inter, Cruzeiro, Brasil de Pelotas, Grêmio, São Paulo de Rio Grande, Pelotas, os clubes centenários. Tudo acontece graças ao clube. Não é por causa do empresário, não é por causa da rádio, né? É por causa do clube. E da paixão do torcedor pelo clube, né? Sua comunicação. Hernani. O clube, é o que move o futebol. O clube tem que fazer essa entrega, digamos assim, né? Mas me diz uma coisa pra gente não perder aqui o fio. Como é que é esse negócio da tua... Tu falou que é um cara inquieto, já deu pra ver, não só pelo teu jeito de falar e te expressar corporalmente, mas como é que é esse negócio tu tá terminando o curso de gestão? Não, vamos lá. Me conta isso aí. Nessa inquietude, em 2014, eu fui parar de diretor de comunicação da Câmara de Vereadores de Gravataí. Foi a primeira vez que eu tive um cargo de comunicação pública. Que é outro... Interessante, é outro né? calcanhar de Aquiles. Aliás, o Gaforelli tá saindo da Guaíba para ir para Canoas, na prefeitura lá, que é um abacaxi do tamanho do bonde, mas o Gaforelli vai abraçar, né? O incêndio lá, né? Outro viés interessante. Porque eu acho assim, ó, a comunicação, como tudo na vida, a gente tem que se reinventar, a gente tem que seguir o andamento. Não tem como ir contra a evolução das coisas. Eu posso achar que em 1950 era mais bonito andar de bonde, era mais legal, mas o bonde não vai voltar. Então eu tenho que saber que tem o Uber e me adaptar a isso. Se eu gosto, se eu não gosto, a gente até pode ter gostos, mas a gente tem que saber evoluir e se adaptar aos momentos, senão a gente fica fora do mercado. E tem que ir buscando novos mercados. Então eu comecei a prever lá atrás que o mercado de jornalismo estava indo por um caminho complicado. O mercado aquele mais formal, tradicional, que a gente conheceu bem, de redação de jornal. Claro. Ainda mais no Rio Grande do Sul, né? E aí teve essa oportunidade, eu fui e era um ano de experiência, e aí no ano seguinte, logo no início, fui convidado para vir trabalhar na Secretaria de Esportes do Estado do Rio Grande do Sul. Então era Fundergues ainda. Logo no início de 2015. Tô no Estado até hoje, vai completar 8 anos, mudou o governo, eu fiquei, e aí é uma coisa importante de se frisar, porque é um trabalho técnico, e o trabalho, porque a gente ouve muitas coisas, né, de políticos e tal, mas o trabalho técnico e o trabalho em si, quem trabalha, o reconhecimento vem. Em todas as áreas profissionais, seja na iniciativa privada, no órgão público. E estou há 8 anos nisso. E aí, num determinado momento, lá na Fundergues, eu conheci esse curso de gestão pública, de gestão esportiva. GDL, Gestão Desportiva e de Lazer. Um curso de graduação tecnólogo, 3 anos, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que é uma universidade absolutamente maravilhosa, pública e gratuita, federal. Tem vários muita campos. coisa lá no Instituto, né? Tu sabe que eu até um ano atrás não sabia nada do Instituto aí, nem me lembro por que razão eu fui dar uma olhada, eu fiquei pasmo com a quantidade de coisas interessantes que inclusive tem lá. Agora há poucos dias saiu aquela pesquisa novamente mundial das 2.000 melhores universidades do mundo. Tem 6 gaúchas, uma delas é o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Espetáculo. E aí eu já estava com ideia de querer voltar a estudar, eu sempre quis fazer um pós-graduação na área de gestão esportiva. Teve um do Internacional em parceria com a Unisc, mas aí as aulas coincidiam com a rádio, era sexta de noite, eu trabalhava de noite na rádio, sábado tinha jogo, nunca deu. Tinha questão também financeira. Claro. Aí, cara, eu botei na cabeça que eu ia fazer esse curso, o GDL. E aí, no meio desse caminho, até começar, eu descobri um curso de gestão pública na UERGS, Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Outra joia do Rio Grande do Sul, pública e gratuita, com vários campos, inclusive um aqui no centro de Porto Alegre, com vários cursos de alta qualidade. E tentei entrar na gestão pública, não consegui, é um pós. Tinha tentado entrar no semestre anterior lá no GDL do IFE, que é graduação como diplomado, e não consegui a vaga. Aí na terceira tentativa eu digo, eu vou fazer o vestibular pro GDL, que foi no meio de 2019, vestibular de inverno. Fiz e passei. Fiz vestibular depois de tantos anos. E passei, cara. Aí comecei o curso, aí pra mim acabou sendo uma sorte nesse aspecto, a maldita pandemia, porque aí eu fiz o primeiro semestre e os outros 4 semestres foram EAD, né?
Sim. E aí eu consegui acelerar o curso. Perfeito. Estudei feito louco e fiz um monte. Teve um semestre que eu fiz 7 cadeiras. Então agora eu tô na reta final do curso. Falta o TCC, o estágio e 4 disciplinas. Então eu devo terminar no final do ano. E agora, em janeiro deste ano, em fevereiro ressurge vagas para uma nova turma da gestão pública da UERGS. E aí eu pensei, abriu em 2019, vai abrir agora de novo. Se eu não fizer agora, eu vou fazer só em 2030. Sei lá eu quando. Então eu digo, vou me atirar, né? Mas eu não levei fé que eu ia passar, porque tinha provas de título. E a minha vida é muito mais prática que acadêmica, né? Claro. E isso é uma das coisas que me levou a estudar. O que me levou a estudar? 2 coisas, basicamente. Teorizar o meu conhecimento prático, que é muito importante, e validar a minha função como gestor público. Eu fui vice-presidente do Cruzeiro por 10 anos, participei de todo o projeto de reconstrução do clube que levou o clube para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Trabalhei na Ubra, na assessoria de imprensa, mas do esporte, Clube Ubra, não da universidade, e atuava diretamente junto à gestão, com os coordenadores gerais, os diretores gerais executivos do Esporte Clube Ubra na época, de 2006 a 2009. Então eu já tenho uma bagagem de gestão. Só que assim como eu acho errado o cara dizer que é jornalista sem ser, eu não vou me auto-intitular gestor público sem ter graduação na área. Ter por mais que eu acho que eu tenho... muito bom raciocínio. Cara, é coerência, né? Coerente. A gente tem que ser escravo da língua, né? Perfeito. Do que a gente fala. É, claro. Então, eu briguei já muito na minha vida, hoje não brigo mais, com a questão do diploma, da necessidade da validação do diploma de jornalista. Acho uma barbaridade o jornalista não ter a obrigação do diploma. Já briguei com amigos, então não faço mais isso, mas continuo com a minha opinião. Me diz uma coisa, Selma. 2006 tu tava no Japão? Não. Não tava? Todos os grandes jogos do Internacional, 75, 76, 79, 92, 2006, 2008, 2010, todos eu estava no estádio, com exceção de 2006, que eu estava no estúdio. Apresentei a Madrugada Colorada. E o sentimento? Cara, o meu sentimento maior o maior título da história do Inter é o Mundial, obviamente, é o maior título do futebol gaúcho. Mundial FIFA, uma coisa assim inacreditável contra o maior time do mundo, que é o Barcelona na época. Era, né, o Barcelona na época. Pra mim, o maior de todos, pro Hernani, foi a Libertadores de 2006. Pra mim, aquilo foi a libertação de um povo. Que era o que eu dizia na época. É verdade. Porque, cara, eu vivi a geração... E nós tivemos o privilégio de estar lá no Morumbi, que virou... Eu tava lá também. Eu fui, ele E eu tava lá na torcida do Inter. É? Essa história é muito louca. Que legal. Muito louco. Muito louco. Lá embaixo, tu não viu a bola do Sobs entrar, nenhuma das duas. Como eu também não vi, ninguém viu. Só vi as placas ali. Uma loucuragem aquilo. Nosso querido Alírio Ranzolin infartando lá. Isso, Nós tudo correndo atrás. O Alírio lá deixa o falecido Kripka me encontrou. Soruco, o Ranzolin infartou. Fazer o quê? Passei. Eu encontrei o Guerrinha no intervalo e disse, Brasinha, não tem nem água. Depois eu conto a história porque o meu apelido era Brasinha. O meu irmão Nelson, querido Nelson, que foi conselheiro do Inter mais ou menos na época que o Suruco entrou. O teu clone, aquele que eu chamei de teu clone. Que é meu, ele tem 9 anos mais do que eu e é meu padrinho também de batismo, além de meu irmão, meu Dindo. E eu encontrei ele no meio da torcida do Inter, ele e o filho dele. Cara, uma loucuragem. Aquele dia foi uma loucuragem. Que espetáculo. E eu tinha, aí é o seguinte, eu comecei a trabalhar na Ubra um pouco tempo antes, e o meu chefe era São Paulino. Olha só. Na Ubra. Querido amigo hoje. E aí eles marcaram uma reunião pro dia seguinte do jogo em São Paulo, de manhã, que eu tinha que estar. Dia 9 de agosto. E eu tinha dado a letra. A reunião era dia 10, o jogo era dia 9. E marcaram a reunião e eu tinha que estar. Muito bem, eu fui naqueles voos bate-volta da Aerotour. Eu saí da Ubra, mesmo que saí da Ubra, sei lá, 1 da tarde, meio-dia, peguei um táxi, cara, da Ubra até o aeroporto. Fui pra São Paulo, voltei e do aeroporto fui direto pra Ubra. Cheguei, tomei um banho no ginásio e... A reunião era dia 10 aqui? É aqui na Ubra. 8h15 tô eu sentado, grudado na cadeira. Entra o meu... Eu ia dizer o nome dele. Entra o meu chefe pela porta pra ver se eu tava mesmo. Tô aqui. Olha só, que maravilha. E ele não suspendeu a reunião? Não. Eu tô aqui de corpo, pelo menos eu tava. O Hernani, o nosso bloco no Spotify, ele é liberado, mas também não vamos poder ficar aqui, infelizmente. Não pode falar o dia todo? Não, nós vamos continuar falando agora, tomando um espumante Sopra Santé. Mas eu queria que tu me respondesse 2 perguntas, se o Soruco me permite. Claro, não sei se o Soruco tem outras perguntas, mas eu queria fazer 2 perguntas.
Primeira, por que apaixonado pelo Uruguai? Por que tu botou isso no teu perfil do Twitter? Apaixonado pelo Uruguai. Tá lá no teu Twitter. Não, tá lá sim, tá lá. Tem lugares que tá um sul-americano e tal. Isso também é. Porque eu acho o seguinte, entendo que tem a questão da globalização e não tem como ir contra, como eu acabei de falar em outro aspecto. A gente não tem como ir contra algumas coisas. Mas nós, brasileiros, nós temos muito mais identidade e muito mais a ver com os nossos irmãos latinos do que com o Tio Sam, por exemplo. Né, do que com a cultura inglesa. Então, eu entendo que a América do Sul seria muito mais forte se fosse mais próxima, culturalmente, esportivamente, economicamente. Então, eu não entendo esse desenlaço do Brasil com o continente que o Brasil pertence. Né? É isso, basicamente é isso, filosoficamente. Sim, e se a gente lembrar que o Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil que compartilha o Pampa com a Argentina e o Uruguai, se a gente lembrar que isso aqui foi a República Cisplatina, bom, aí é uma loucura, porque eu acabei de ler o 4º volume do livro As Fronteiras do Tal Golim. Meu amigo, eu sou apaixonado por esse tema do carvão, do chimarrão, do churrasco e tudo mais. O tango argentino me cai bem melhor que o blues. Tango argentino. Bom, isso é Belchior, né? É Belchior, mas essa briga é feia. Última pergunta para finalizar. E o tango é argentino ou é uruguaio? Dizem que o tango é uruguaio. Inclusive tem uma questão envolvendo o próprio Gardel. Sim, e tem um livro maravilhoso do Poti Silveira Campos, de crônicas sobre o Uruguai. Já leu? Não. É maravilhoso. Procura, vale a pena. É toda uma leitura diferente sobre o Uruguai, que ele andou viajando por lá, e ele fala sobre a questão do Gardel. Então, para fechar, se tu me permite a ousadia, presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Vale 10 da prova agora. O que tu achas, se entrasse agora aqui, o Hernanizinho, com seus 4, 5 anos de idade, sentasse ali naquele banquinho, o que tu acha que ele te diria quando ele ainda era um montinho, não era uma montanha? E o que tu gostaria de dizer pro Hernanizinho? Primeiro que com 4 anos o Hernanizinho não falava, né? Por isso que eu fiz a pergunta. A frase que eu me lembro, assim, que eu falava com 4 anos, que só meu pai me entendia, era: vamos pecar pé. Vamos pecar pé, vamos pescar peixe na praia, né? Talvez, eu acho que seria isso que ele falaria: vamos pecar pé. E o que tu falarias pra ele? Vamos no jogo do Inter. Mas, na hora. Não precisou nem pensar muito. Não, automático. Hein, Soroco? Com essa declaração maravilhosa de amor ao nosso Colorado, né? Sim. Acho que a gente fecha com chave de ouro o nosso bate-papo com essa figura querida que abrimos aqui com uma declaração da Júlia muito sincera. Hernani, eu não te conhecia no detalhe, sempre gostei de ti, tive uma simpatia muito grande por ti, sempre gostei de ti como profissional. Depois que a Júlia foi trabalhar no Inter, eu passei a gostar de ti mais ainda, porque de quem a Júlia gosta eu não posso não gostar. Então eu queria dizer que foi um enorme prazer e tenho absoluta certeza que os nossos ouvintes vão ficar encantados com o nosso bate-papo, com a tua pessoa aqui. Sim, com certeza. Né? Queria agradecer também, Campelo, a tua disponibilidade de vir aqui conversar conosco, e acredito que deu para contar um pouquinho mais sobre a tua vida e a gente te conhecer um pouquinho mais também, né? Cara, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer mesmo. Isso é uma dádiva estar aqui, poder contar essa história. Eu acho que a vida é feita disso, né? De relações, de peito aberto, de dizer, de mostrar realmente quem é. Eu sou um cara muito transparente, né? Quem convive comigo e conviveu comigo em algum momento da minha vida sabe que, assim como eu demonstro claramente quando eu gosto de alguma coisa, também quando eu não gosto eu não consigo esconder. Eu acho isso uma qualidade, mas em alguns momentos causa alguns embaraços na vida moderna, cotidiana. Mas eu sou assim, né? E acho que é fundamental a gente cada vez mais nos entrelaçarmos, colaborarmos. A vida tem que ser mais compartilhada. Não é compartilhar lá no Instagram e no Twitter e no Facebook, seja lá onde for. É compartilhar na vida. A gente precisa se abraçar cada vez mais, nos unirmos cada vez mais. Há pouca empatia no mundo, especialmente no Brasil de hoje.
Esse Brasil nefasto que a gente vem vivendo há alguns anos e que, se Deus quiser, vai acabar. E que tem que melhorar, e as pessoas têm que parar de ódio, parar de ranço. Nós temos que voltar a viver paz e amor. Exercendo o contraditório, mas civilizadamente. Civilizadamente, né? cara. Tá demais, né? E se ajudando, as pessoas precisam ajudar umas às outras. Quando chega um colega mais novo, é fundamental que os mais antigos acolham e não que fiquem de beicinho. Perfeito. Por isso, por aquilo. Então isso é em tudo na vida. Compartilhar, ter um senso comunitário maior. Pensar que, eu queria que fosse assim, tal determinação da lei, mas será que é o mesmo que pensa a pessoa que mora lá nos fundos da Restinga? A ótica dele qual é dessa realidade? Será que a minha opinião, o meu umbiguinho aqui na região boa de Porto Alegre, que graças a Deus eu moro, não vai estar atrapalhando quem saiu lá do fundo dos cafundós da Restinga, onde não tem água potável, onde não tem eletricidade? Eu tô falando de Porto Alegre, ou ali na Vila Cruzeiro, ali atrás do Cristal, perto da rua Ursa Maior, que tem uma comunidade que mora ali com casas que são palafitas sem água encanada. Né? Condições subhumanas. Aqui do lado. Então a gente não pode só pensar no nosso umbigo. Chega, né? E trazendo aqui para o mundo do futebol e do esporte, do jornalismo, né? A gente está procurando fazer isso desde o nosso primeiro programa, né, Soroco? No estado da cultura do caranguejo, a gente aqui não tem tido nenhum constrangimento em trazer pessoas interessantes, elogiá-las, colorados, gremistas, cruzeiristas, mulheres, muitas mulheres participando do nosso programa, a nossa querida Thalita aqui, que cuida das nossas redes sociais, que é como a gente aparece, na verdade, no mundo, nas nossas redes sociais. O nome do nosso programa, e a ideia desse programa foi da patroa do Soruco, a dona Patrícia, entendeu? Então, cara, e é isso, né? Vamos dar um pouquinho mais de civilidade. Isso é uma coisa que eu sempre carreguei nas minhas participações modestas em todos esses anos aí de trabalho. De fazer, claro que, por exemplo, no rádio esportivo, claro que as rádios têm que falar de Grêmio e Inter, de Inter e Grêmio, Grêmio e Inter, Inter e Grêmio. É o que vende, é o que o público quer consumir. Mas é fundamental que a gente coloque pitadas do jornalismo. Então, cara, eu não aceito, eu não entendo, eu não concordo que não se fale de um atleta medalhista olímpico, que não se fale do São José, do Cruzeiro, do Novo Hamburgo. Isso eu sempre fiz, e assim no futebol como em tudo. Perfeito. A gente tem que pensar no outro lado, e aí volta a história do diploma, que pra mim é muito maravilhoso ter um diploma de jornalista na minha casa. É comunicador social. Eu não sou só comunicador, não tenho que vir aqui só falando blá 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 blá. Eu tenho que ter a preocupação social, porque isso está no meu ofício. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. É isso aí. Bom, falando em civilidade, nós vamos sair daqui agora, os nossos ouvintes não vão ter esse privilégio por enquanto, porque nós estamos montando um esquema para termos aqui presentes, né, Soruco? Não sei exatamente quando aí, mas nós vamos ter aqui plateia, e essa plateia vai ter oportunidade, quem sabe, muito breve, brindar também com os nossos queridos espumantes Sopra Santé, do querido Hermano Varasquim. Então nós vamos fechar com chave de ouro, agradecendo ao Hermano e dizendo para quem quiser comprar o Sopra Santé ou os vinhos, só ligar para o 54... Cadê? 5499-629-4712 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br. Clube FTA, futebol, trago e assados. O mundo da bola com outro sabor. Volta semana que vem. Show. Tchau. Você ouviu? Transmissão não autorizada. Sábado, 11 horas. O que eu vou fazer? Cara, vou curtir o Clube FTA ali no app da Coletiva Rádio. Eu acho que é isso, cara. É porque eu sempre escuto no Spotify. Vou ali na Coletiva Rádio. Eu vou ouvir ali o Clube FTA. Boa ideia essa minha, cara. Eu sou muito bom. Cara, esse cara, o Hernani Campelo. Será que ele é primo da Celica? Não, nada a ver. Que bobagem. Desculpa aí, pessoal. Tô avacalhando com o troço aí. Cara, Montanha, agora sim. Agora eu me lembrei do cara. Ele narra, né? Narrador. Oh, yeah. Que história é essa? O cara não falava direito. O cara é um cabeça, fala pra caramba. É muito bom esse cara, meu. Cara, o Suruco, gostei. Suruco, gostei, cara. Ô, Suruco, tá no programa? Não, só escuto o Bueno. Você tá o Bueno aí falando? Ah, tá bom. Desculpa aí, cara.
Ô, Bueno! Ô, cara, a lá minuta, finalmente alguma coisa pra o cara, assim, mais humilde, pobre, eu sou pobre. Pode apreciar. Aonde fica isso, cara? Ah, Zona Sul. É na Zona Sul mesmo? Aonde? Avenida Tramandaí, Cavalhada? Ô, Boninho. Pô, é isso, cara. Você me assim, cara. Pelotas. Bistrô pelotense. Ah, mas quem é esse Márcio Ávila aí, cara? Pô, eu achei que era aqui na Zona Sul, tu me arruma uns troços longe, cara. Eu não tenho dinheiro pra pegar o ônibus pra lá, mano. Ô, Suruco, tá aí? Tá no programa? Ô, Suruco. Ô, Clube FTA. Cara, ouvi ali nas redes que é o Bueno, é o último programa dele. Como é que é? Que história é essa? Tá rolando uns boatos aí. Sério? O Boninho vai sair? Não faz isso. Boninho, ô Suruco, segura o cara é bom, Suruco. O que é? Aumento? Pedir aumento, só pode. Cara, Montanha é bom. Esse Colorado da gema. Gostei desse cara aí, cara. Que história, cara. Ah, velho Ipanema. Ô, Boninho, tu trabalhou lá também? Porra, tia, onde tu não trabalhou, tia? Cara, legal a história. Gostei desse programa. Cara, me diverti aqui. Tem outra parte no Spotify? Yeah, let's do it. Tá, tô indo lá. Valeu, Clube FTA!